Hoje finalmente temos sol, então vamos dar prosseguimento para pintura das peças. Agora, olha só, eu pintei as saias laterais, dei a primeira demão, o teto tá pronto, não tem mais demãos para dar, ele ficou com os defeitinhos aí do acidente, de um acidente que deu, a pistola de pintura escapou, pingou, cara, em 2 lugares, eu tive que lixar e fazer de novo, mas é isso. Aqui, ó, não tive nenhum incidente no spoiler e na saia traseira. E aqui é o bigode, ó, o bigode por sinal está secando, ele precisa de mais uma demão do lado de lá, e só, e aí já vai a última, já vai uma lata inteira de tinta, né, 1/4, olha só. Então, o teto, olhando daqui eu vejo uns defeitinhos, os amassados, uns detalhes que eu não quis tirar, que nem precisa, não precisa desse teto brilhando, e só, e bem protegido. Então, o teto eu já fiz. Agora, as saias laterais aqui. A única coisa ruim é que lá embaixo, nas saias, eu ainda não pintei. É só o que tá faltando. Aí, ó. Também não vai ficar a coisa mais linda e lisa do mundo, mas também não precisa. Preciso só de um mínimo de padrão. Então aqui, ó. Tô dando uma diferença aqui. Isso aí eu vou corrigir tudo na próxima passada. Aí é a última demão. Depois que tiver dado essa demão, já o eras. Agora eu tô de volta aqui. Como vocês podem ver, o compressor tá botando para quebrar ali. Ó, o teto, eu já fiz 2 demãos do teto. Olhando aqui parece que tá bom, mas ainda tá longe do que eu preciso. Eu fiz uma demão no bigode aqui, ó. Depois eu vou fazer a finalização. Vou colocar em outro lugar e vou finalizar os vernizes. E aqui também, ó. Já pintei. Agora é mais quantidade de camadas de verniz. Eu preciso no mínimo aí. Agora melhorou. Desligou.
eu preciso no mínimo aí entre 4 e 5 demãos. Eu consegui dar 2. Eu não sei se o verniz que eu tenho preparado vai dar para dar mais demãos. De qualquer forma, eu estou priorizando o teto. O teto é mais importante. O resto a gente arruma. E também assim, precisa dar mais demãos de verniz para corrigir bobagens que acontecem quando você aplica. Às vezes dá um erro, um pingo, alguma coisa gruda. Agora há pouco estava ventando aqui, parou de ventar felizmente, mas estava ventando, é a pior condição que tem. E eu tenho que aplicar logo porque está começando a esfriar, e eu não posso deixar esfriar muito. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou esperando secar essas demãos aqui, e já vou vir com pelo menos mais umas 2 demãos, para ver se fica tudo lisinho. Eu terminei de pintar tudo. Já terminei, já passei o verniz. Em tudo, ó. No teto e ó, eu já tô desempapelando. Comecei a desempapelar ali, ó. Por quê? Porque você precisa desempapelar antes do verniz secar legal. Se você deixar o verniz e a tinta secar demais, na hora que você desempapelar, eles saem junto. Já tive esse problema numa moto que eu pintei. Então agora eu tô só desempapelando o teto. Eu não vou desempapelar geral, vou só dar uma soltada na parte que está em contato com o verniz e com a tinta, é isso aí. Por enquanto, ó, tá brilhoso, não deu diferença de cor pro resto do teto. A gente vai ver melhor quando o carro tiver desempapelado, mas aparentemente não tá com uma grande diferença de cor do resto. Tá brilhoso. Tem uns defeitinhos? Tem coisa grudada, tem defeitinho, tem imperfeição. Mas paciência, cara, também não era... Eu não tô com uma estufa profissional aqui, eu não tenho como fazer um serviço profissional. Mas eu diria que tá ficando bem aceitável as peças. Olha só, eu desempapelei uma parte do teto. Claro, como eu disse, eu desempapelei porque se você deixar empapelado, daqui a pouco na hora que eu puxar vai sair tudo, tá? Sai tinta, sai verniz, sai tudo. Desempapelei a parte do teto. Peguei aqui, ó, as calhas do teto, ó. Troquei elas de lugar, coloquei elas aqui onde elas vão ficar até secar. Coloquei aqui, ó. Aqui eu não mexi em nada, eu só levantei para descolar, que elas estavam grudadas. Essas peças aqui estavam grudadas embaixo. Só fiz elas descolarem. Aqui, ó. Coloquei aqui na cadeira, tá equilibrado aqui o bigode do carro para secar a tinta. E ó, as saias estão ali, ó, em cima da bancada. Tanto que eu encerrei o serviço na bancada, você pode ver que as pistolas de pintura, os negócios, tá tudo ali. Eu não limpei nada, eu não arrumei nada. Só fechei o básico e parei porque eu preciso daquele espaço ali para secar. Para ter certeza que não vai nada estragar. Olha, olhando aqui, eu vou saber mais quando eu conseguir manipular as peças. Por enquanto, eu ainda não consigo manusear as peças do jeito que eu quero. Mas olhando bem, eu diria que está um serviço bom. O teto também. Só que é o seguinte, tem defeito? Tem defeito. Você pode olhar, eu olho assim, eu vejo um monte de defeito, imperfeição, coisa que eu sei que está errado. Tem defeito lá na frente, tem uns defeitinhos aqui onde pingou, tem um monte de coisa. Mas, no geral, tá bom. Tanto que provavelmente eu não vou fazer a parte de polimento. Eu ainda não me decidi ainda, mas é bem provável que eu não vá polir esse teto. Não vou pintar, não vou nem polir, nem fazer nada. Vou deixar do jeito que tá. Uma coisa interessante é que deu muitíssimo pouco casca de laranja em tudo. Muitíssimo pouco mesmo. Isso mostra o quanto é bom você usar verniz de alto sólido. Olha só. Eu vou falar, não deu nenhuma casca de laranja. Uma coisinha ou outra deu. Não deu escorrido? Deu, aqui ó. Por exemplo, tem um escorrido. Mas é pouca coisa, cara. Realmente pouca coisa. Verniz alto sólido faz muita diferença. E olha que eu sou um cara que eu não me entendo com verniz, hein. Geralmente eu me dou mal pra caramba com verniz. Mas é isso. Agora, no próximo corte aí, quando eu voltar, eu já vou voltar com as peças secas. A gente vai poder olhar melhor. Mas nesse momento, o teto tá começando a secar. Meu, deu uma esfriada boa. Ainda bem que eu terminei o serviço. Deu uma esfriada considerável. Olha, o verniz ele tá seco pro toque. Mas se apertar ainda fica digital, então prefiro não mexer. Aqui ó, deixando tudo prontinho pra mexer depois. Aí futuramente, se não der nenhum problema, cara, aí eu ver que as peças tá tudo certa, não precisa fazer nenhuma correção. Eu deixei uma merrequinha de verniz ali, eu ainda tenho uma lata de tinta, pro caso de eu precisar corrigir, fazer correção. Mas eu espero não ter que fazer correções. Se eu tiver que fazer uma correção, eu faço e beleza. Dá para catalisar um verniz ali e tal.
Mas eu espero não fazer correção e eu vou deixar tudo, se tiver imperfeição, casca de laranja, vai ficar tudo, cara. Não vou mexer, não vou fazer que nem eu fiz nos outros veículos que eu fiz, que eu poli a tinta, eu lixei a tinta. Não, vai ficar do jeitinho que tá isso aqui. O importante é várias camadas de verniz autossólido. Com várias camadas de verniz autossólido, a tinta vai estar protegida e vai durar bastante tempo. E sim, faz muita diferença, viu? Vou começar a recomendar para todo mundo verniz autossólido. Faz muita diferença, cara, no resultado. É muito mais fácil de aplicar, escorre muito menos, não dá casca de laranja, cara. Eu realmente fiquei muito impressionado. Uma outra coisa legal para encerrar esse trechinho aqui. Olha que bacana. Não tem diferença, a cor estava certinha. Realmente, essa cor aqui é... Putz, qual que é o nome dela? É cinza Polaris, se eu não me engano. Ou prata Polaris. Meu, realmente foi bom. Agora eu não tinha certeza enquanto eu não tinha puxado quando eu não tinha puxado os jornais aqui, o empapelamento. Agora que eu puxei o empapelamento, eu vi que realmente o prata Polaris ele combinou certinho, é a cor certa mesmo do Celta 2010. E com isso eu tenho um ótimo retoque. E ainda tenho uma latinha de prata Polaris lá para fazer retoques futuros, se eu quiser. Bom, com isso eu posso dizer, finalmente, depois de tanto mexer nesse carro, eu posso dizer que está encaminhado essa parte. Tem defeitos, ó, aqui por exemplo, ó, você vê que deu uma escorridinha o verniz e tal, não tem muito o que fazer, alguma coisinha vai acabar ficando. Eu não consigo dar uma perfeição assim no carro, mas no geral eu estou conseguindo um bom resultado. Lembrando sempre que esse trechinho aqui, ó, é onde tinha um buraco, lembra? Cadê o buraco, ó? Não tem mais buraco. Então, aí, ó, as calhas, saia traseira, spoiler de teto, bigode, saias laterais. É isso. E teto, que era o mais importante. Na verdade, pra mim, pintar o kit é importante, mas pintar o teto era essencial. Agora que o teto tá pintado, eu não tenho mais aquele problema de um buraco lá, enferrujando, e não tenho mais o problema da tinta toda queimada. Já eu volto. Agora, eu já encaixei a saia lateral aqui, ó, desse lado. Ela não ficou justinha do jeito que eu queria, mas essa aqui é aquela que quebrou. Então provavelmente na hora que eu remendei ela perdeu regulagem. Só que eu coloquei ela o melhor que eu pude. Teve que tirar a roda de trás, porque senão não encaixava os parafusos. E agora tô mexendo na saia traseira.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. E é isso aí, com isso eu estou terminando o vídeo do projeto do Celtinha, com o body kit, com o teto, tudo pronto já. E se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aí. Se você quiser saber alguma coisa sobre o projeto, como é que eu fiz, é só botar nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se você gostou bastante do vídeo, não esquece de dar um like aí no canal. Se você gostou muito mesmo, inscreva-se no canal, participe, assista aos outros vídeos do canal. E logo logo o projeto do Celtinha continua. É isso aí, um grande abraço para todo mundo e fui! So the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away,